O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, atendeu a um pedido do senador Flávio Bolsonaro e determinou a suspensão das investigações sobre o parlamentar no Rio de Janeiro. A ação foi apresentada pelo senador ao Supremo no começo de setembro. O filho do presidente Jair Bolsonaro sustentava que, ainda diante de decisão do presidente do tribunal, o ministro Dias Toffoli, as investigações prosseguiram. Flávio pediu ao próprio Ministério Público e à Justiça do Rio de Janeiro a suspensão dos casos para o cumprimento da decisão de Toffoli até julgamento definitivo pelo STF. O julgamento do tema pelo tribunal está marcado para o dia 21 de novembro. Vera. Agora parou de vez, né? O que corria ainda eram HCs movidos pela própria defesa do Flávio Bolsonaro. É isso que estava em pauta no TJ do Rio de Janeiro. Portanto, os feitos que iam ser julgados relativos ao caso, também eles eram apresentados pela defesa do próprio senador, ex-deputado estadual Flávio Bolsonaro. Ele voltou ao Supremo agora em setembro e pediu que também isso fosse sustado até que o Pleno decida sobre a questão do COAF. Os HCs não têm nada a ver com relatórios do COAF, com as informações do relatório do COAF, diziam respeito a outros aspectos dos procedimentos. Então agora está tudo parado, ninguém se mexe, é brincar de estátua até o Supremo decidir essa questão. É bastante sério isso, são 2 ministros do Supremo no mesmo caso, decidindo por paralisar etapas diferentes de um procedimento investigativo, do qual o Flávio Bolsonaro nem é o principal investigado é o seu ex-assessor Fabrício Queiroz, e ainda assim para toda a investigação até que o Pleno julgue esse caso, se julgar mesmo no dia 21. Essa é uma data indicativa, não está garantido que esse caso vai ser levado ao plenário do Supremo no dia 21 de novembro. Então, até lá, a gente vai ficar sem saber nenhum desdobramento desse caso, sem saber exatamente a que se deviam os depósitos na conta de Fabrício Queiroz, os saques em espécie, os depósitos de outros assessores do gabinete. Fica tudo parado à espera do Pleno se manifestar sobre essa decisão, que vamos lembrar, o que o Toffoli decidiu? Que relatórios do COAF e da Receita Federal não podem ser usados em investigação sem que tenha havido uma prévia autorização judicial, expressa autorização judicial. Quando eu questionei na entrevista que fiz com ele a esse respeito, sobre o fato de que antes havia julgados do próprio STF e do STJ, entendendo que relatórios do COAF e da Receita não caracterizavam quebra de sigilo, ele disse que isso, relatórios gerais, que relatórios que descem a minúcias e que são pormenorizados e detalham as operações financeiras de entrada, saída de recursos, esses sim caracterizam, a seu ver, quebra de sigilo fiscal ou bancário. Então, por isso, não poderiam ser compartilhados. Não é só o caso Flávio Bolsonaro que está parado, são casos no país inteiro, porque foi dado um efeito extensivo a outros feitos a esse caso, e a gente vai esperar mais de um mês, quase 2 meses, até que isso tenha uma continuidade. Me causou espécie que, na decisão, o ministro Gilmar Mendes ainda senta a mão na caneta e manda que os promotores sejam investigados pelo Conselho Nacional do Ministério Público. Isso está se tornando uma praxe nos pedidos do ministro Gilmar Mendes. Tem aí uma praxe reiterada de constranger integrantes do Ministério Público por fazerem o seu trabalho. Até a decisão do Toffoli, não havia nenhuma proibição de compartilhamento de dados do COAF. O que o ministro está dizendo? Que os promotores agiram em desacordo com a lei, por terem oficiado o COAF por e-mail pedindo relatórios, pedindo detalhes do relatório. Em forças-tarefa, esse tipo de coisa é comum. Você pedir, você solicitar dados ao COAF e à Receita para embasar investigações. Era comum até essa decisão do Toffoli. Então, ele está pedindo que os promotores sejam investigados no Conselho Nacional do Ministério Público por conta do seu papel, da sua atribuição. Esse caso está muito estranho. É muito estranho que Flávio Bolsonaro tenha pedidos reiteradamente acatados no Supremo. Ele nem tinha foro no Supremo
quando esse caso era investigado. A primeira resposta dada no STF a esse respeito foi dada pelo Marco Aurélio Mello lá atrás, devolvendo esse assunto lá para baixo, porque o Flávio Bolsonaro era deputado estadual, não tinha foro no Supremo, e a nova decisão da Corte sobre o foro diz que ele vale para casos que ocorreram quando a autoridade tem o foro e não anteriores. Então está tudo muito estranho, parece uma excepcionalidade imensa ao filho do presidente da República e o próprio presidente se envolvendo no caso, porque ele recebeu 3 vezes, desde sexta-feira, o advogado de defesa do filho, Vitor. E aí, Josias? Há um descompasso entre o discurso de Jair Bolsonaro e a blindagem oferecida ao primogênito Flávio Bolsonaro. O pai diz representar a nova política e jura que não tolera corrupção. O filho, acusado de peculato e lavagem de dinheiro, declara que é honesto, honestíssimo, mas não faz muita questão de demonstrar. Revela-se um virtuoso pouco convencional. Em vez de apressar o processo para provar rapidamente a sua inocência, o 01 quebra lanças para trancar o processo. Tornou-se um caso inédito de político super blindado. O Flávio Bolsonaro já dispunha de uma liminar expedida em julho pelo presidente do Supremo, Dias Toffoli, aquela que suspendeu em todo o país os processos fornidos com dados detalhados do COAF. Agora, o Flávio Bolsonaro passou a dispor de um segundo escudo, fornecido dessa vez pelo Supremo Guardião dos Direitos Individuais, Gilmar Mendes. O Supremo Tribunal Federal colocou uma trava adicional numa porta que já estava lacrada. Vale a pena relembrar o que dizia o Bolsonaro em dezembro, pouco antes de tomar posse na presidência da República. Ele falava sobre a investigação que nasceu da movimentação bancária suspeita do Fabrício Queiroz, o faz-tudo dos Bolsonaro. Se algo estiver errado, dizia Bolsonaro, seja comigo, com meu filho ou com o Queiroz, que paguemos a conta deste erro. Não podemos comungar com o erro de ninguém. Isso era o que dizia o Bolsonaro em dezembro. Isso foi há 9 meses. O que a gente mais quer, dizia ele, é que seja esclarecido o mais rápido possível. Quem observa a conjuntura atual não enxerga em cena esse Jair Bolsonaro de dezembro. Hoje, o pai transforma a blindagem do primeiro filho num processo de oxidação do próprio governo. Na idade mídia em que a vida escorre pelas redes sociais, a nova realidade deixa atordoados os súditos virtuais do bolsonarismo. Para quem defendia o fechamento do Supremo Tribunal Federal, passar a tratar o Dias Toffoli e o Gilmar Mendes como heróis da resistência exige uma revolução mental. Fala, Constantino. Esse tema foi... meu comentário no Jornal da Manhã hoje foi sobre isso, né? E quem não deve, não teme. O Flávio Bolsonaro, ao que tudo indica, teme e teme muito, a ponto de se mobilizar dessa forma para impedir as investigações e recorrendo, inclusive, àquele foro privilegiado que ele demonizava no passado. Toda essa história com o Queiroz fede muito, né? E ele realmente tem aí uma cronologia, segundo a divulgação da imprensa, que também levanta muitas suspeitas, né? Vamos lembrar que o próprio Flávio teria se encontrado com o Gilmar Mendes, depois o pai, presidente Jair Bolsonaro, teria tido uma agenda intensa nos últimos dias com o advogado de defesa do Flávio, e aí agora vem essa decisão acatada pelo ministro Gilmar Mendes, aquele que chama... Ô, Constantino, eu vou pedir só para você voltar. A gente teve um probleminha no áudio, Constantino. Eu não sei se ele me ouve. Acho que o Constantino continua falando. Daqui a pouquinho a gente vai retomar, então, com o comentário do Constantino a respeito dessa decisão do ministro Gilmar Mendes. Antes, tinha mais alguma coisa a acrescentar, Vera? É isso que eu estou dizendo, é uma excepcionalidade, né? Parece que se criou um foro específico para o filho do presidente e com isso, ouvido a respeito, por exemplo, da decisão da semana passada a respeito de sentenças, o presidente falou, eu não me meto em sentenças do Supremo, não me meto em outros poderes, é o que a gente espera de fato que ele faça. Mas
tudo parece caminhar e tudo parece demonstrar que há uma concertação de propósitos e de ações entre os vários poderes para que cada um acabe dando um jeitinho de ajudar o outro. Então, o Supremo ajuda um pouquinho o presidente veta medidas que o Congresso aprovou, o Congresso derruba o veto e ele fica também na paz a esse respeito, não dá uma palavra. O Supremo faz uma ação contra um senador que é líder do governo e o presidente mantém esse líder. Então está tudo muito nebuloso. O tal do pacto republicano que eles vendiam ter feito no início do ano parece ser mais um pacto para um jeitinho brasileiro ali, para dar uma acochambrada nos interesses de cada um. A CPI da Lava Toga que não sai nunca e todos esses arranjos que vão parecendo aí coisa combinada, Brown. Josias. E vai ficando claro também uma outra coisa, que nada justifica essa super blindagem a não ser o medo do que está por vir. E não é um medo apenas do Flávio Bolsonaro, é um medo da própria família Bolsonaro, do presidente, que é bom lembrar que o presidente está nesse miolo dessa encrenca porque foi encontrado um repasse financeiro do Fabrício Queiroz para a primeira-dama Michele Bolsonaro, coisa de R$24 mil, que depois o Bolsonaro disse que tinha feito um empréstimo de 40 mil para ele e que ele estava pagando aos poucos, mas o Bolsonaro não disse de onde veio o dinheiro que ele deu emprestado, não explicou por que precisava emprestar para um sujeito que tinha uma movimentação bancária milionária. E não há nenhum documento, quer dizer, se o presidente emprestou em dinheiro vivo, ele precisa explicar de onde veio esse dinheiro. Depois a Receita Federal abriu lá um procedimento para verificar o caminho do dinheiro que chegou à conta da primeira-dama. Ninguém sabe como é que está o andamento desse processo que a Receita Federal abriu em relação a Michele Bolsonaro. Então, parece que a família Bolsonaro vive agora a síndrome do que está por vir. Só isso justifica essa super blindagem. A gente conhece como isso, sabe como isso começa. E a história recente mostra que não termina bem.